Olá, meus queridos. Vamos continuar em Salmo 62? Espero que vocês estão folgando nesse feriado, aproveitando um pouco para descansar, passar talvez um tempo a mais na palavra e, de propósito, buscando adorar em silêncio com o seu silêncio, como a gente viu a semana passada, né? Se você ainda não fez isso, faça. Não é para ser fácil, mas Deus quer isso. E tem outros lugares na Bíblia que ele quase exige isso. Então, aproveite esse feriado. E para vocês que são da nossa igreja, espero que nesse feriado você também vai aproveitar para passar tempo com a gente orando via Zoom, porque é um tempo muito especial. E quanto mais gente tiver, melhor. Ouvir nossos irmãos orando por nós é uma bênção muito grande, né? E já que deixei claro a semana passada que, de fato, essa primeira frase, a minha alma descansa somente em Deus, significa eu estou usando o silêncio para te adorar, né? Algumas possibilidades até são a minha alma é o silêncio, né? Então, muito interessante isso, muito importante, mas eu quero olhar os 4 versículos como um bloco hoje, porque são um trecho que, por alguma razão, Deus colocou uma pausa. E sendo natural ou não para nós, já que Deus colocou, então nós vamos observar, tá bom? Então aqui estão os versículos. A minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras. Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Pausa. Vamos orar. Obrigado, Pai, por estar com a gente. Obrigado por esse devocional que pode nos desafiar, encorajar, afiar, ensinar, corrigir e tanta outra coisa. Pai, que cada pessoa que assistir ou ouvir possa não ouvir o Davi, mas a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Então, tem vários detalhes encorajadores nesse trecho e quero mais uma vez lembrar que são razões para você adorar a Deus com seu silêncio, né? Também, e claro, com palavras de gratidão, né? O silêncio nos força a pensar e refletir de uma forma diferente do que se a gente vai ficar usando palavras, né? E pode ser incômodo, mas eu acho que, como qualquer outra coisa, pode se tornar um bom hábito. Então, não desista. Decida que vai ser um exercício que você vai buscar praticar com frequência, tá? Eu encorajo você a fazer isso. E esse salmo expressa a confiança completa de alguém, nesse caso o rei Davi, que escreveu o salmo. E eu acho mais legal ainda que ele, como rei, se vê corretamente como um servo se submetendo a Deus confiantemente por saber que esse Deus exclusivo cuidava dele como seu bom pastor, que o próprio Davi já tinha escrito antes, né? Então isso é muito legal. Então eu quero que você preste atenção em detalhes que a gente já sabe, né? Mas muitas vezes não paramos para reconhecer e atribuir ao nosso bom Pai como deveríamos, né? Traduções diferentes usam expressões diferentes que até enaltecem mais a Deus por causa da variedade de palavras e todas elas corretas, né? Ao uso como traduções do original, né? Por exemplo, a primeira frase do versículo 2 que diz somente ele é a rocha que me salva, também pode ser traduzido
somente Ele é a minha rocha e a minha salvação, né? Ele é a minha torre segura, que é a segunda frase. Também poderia ser Ele é a minha fortaleza ou Ele é a minha proteção. Então, outras palavras bacanas. E lembre que a palavra traduzida somente na NVI pode ser traduzida como a expressão sim, de fato, né? E que aparece 6 vezes nesse salmo, né? Essa palavra somente, essa expressão sim, de fato, que também, claro, pode ser utilizada a palavra unicamente ou exclusivamente, né? Como substituto igual a essa palavra somente, ou a expressão sim, de fato, né? Então, eu vou repassar algumas coisas desses versículos, desse bloco que a gente está olhando, na forma de perguntas, para já servirem também de reflexão, como a gente gosta de fazer no final, dando aquela pausa, né? E eu encorajo você, que leva a sério tudo isso, a anotar essas reflexões em pergunta que eu vou passar para você. Anote, porque aí você pode bater o olho e olhar novamente e até guardar na Bíblia e, uma vez por mês, tirar e olhar, né? É uma ferramenta, tá? Então eu coloquei-as de uma forma para a gente poder refletir especificamente em vários aspectos que esses versículos trazem para a gente, tá? Primeiro, o descanso da sua alma é unicamente ou exclusivamente nele? Ou você busca esse descanso através de contas em dia, saúde, né, vacina? Eu não sei, você sabe. O descanso da sua alma é unicamente nele? Você reconhece que também veio exclusivamente dele a sua salvação? É exclusivamente ele o seu porto seguro no qual você se alicerça? A sua segurança em meio às tempestades que você certamente está enfrentando hoje, que nem eu, né? A sua segurança em meio a todas elas hoje é unicamente nele? Você pode afirmar que é exclusivamente por causa dele que você está certo que nunca será abalado? Como você se enxerga? A sua autopercepção correta é essencial, porque a próxima pergunta, que é também à luz desses versículos, vai revelar isso. Você percebe que você é fraco e sem valor, a não ser pela posição especial, que é sua, exclusivamente por causa dele? Então, algumas coisas que a gente encontra nesses versículos, né? A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo da sua posição elevada, etc. Tá? A última parte não. Tá? As últimas 2 frases, nós vamos olhá-las agora. Né? O versículo 4 fala sobre os que ainda fecham a voz de Deus de entrar nos seus ouvidos e no seu coração. Não querem saber, né? Deus está os chamando para se renderem a Ele, mas não querem ouvir. E esse salmo os lembra da sua maldade, do seu pecado e, eventualmente, da sua ruína, né? Mas a descrição também é advertência para nós, né? Porque quantos crentes
mesmo nunca admitindo, pelo menos em público, né, se deliciam em mentir para se avançarem ou deixarem os outros para trás, né? Infelizmente, igrejas têm membros demais que se encaixam nessa descrição, abençoando com a boca, mas amaldiçoando com o coração, né? O Tiago adverte fortemente contra isso também, desafiando os seus irmãos cristãos em Tiago capítulo 3. O capítulo todo é excelente, sobre a língua em especial, mas escute só os versículos 7 a 10. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana, ou pelo ser humano. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua, bendizemos ao Pai, e com ele amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Fortes essas palavras, né? E o Tiago está falando até da gente maldizer qualquer pessoa que a gente não conhece, né? Mesmo a gente vendo o ladrão na televisão, que a gente sabe que merece ir para a cadeia, a gente xingá-lo, debochá-lo, isso não honra a Deus. Eles precisam de Jesus também, né? São palavras pesadas. Sem o Espírito Santo de Deus no controle da sua língua, e eu deixando ele controlar a minha, seremos essas pessoas. E a nossa igreja se autodestrói dessa forma. Satanás não precisa nem ligar. Não é ele que bota palavras ruins na nossa língua, somos nós mesmos. Jesus não falou que é do coração do homem, de dentro do homem, que vem essas coisas, né? Então, por isso que nós temos que matar a velha natureza dentro de nós todo dia, né? Nós negligenciamos a adoração com o nosso silêncio, e em vez disso, a gente acha que estamos bem, né? E nós esquecemos que nós somos propriedade exclusiva dele por causa do preço que ele pagou por nós. E a gente prefere falar um monte, não pensando antes de darmos uma opinião no que isso vai causar, não nos submetendo ao controle do Espírito Santo, não dando preferência uns aos outros e muito mais, né? Por que a pausa depois desse versículo 4? Ninguém sabe com certeza, né? Ninguém. Eu posso afirmar isso, mas certamente essa última frase ecoava quando o povo cantava, porque lembre-se, é um hino, né? Seja se eles cantavam no templo e de repente tinha uma pausa na música, então parava tudo e ecoava. Ou a caminho, né? Milhares de pessoas cantando e ecoando nos montes quando eles estavam passando, mesmo assim, o que ecoava? As últimas frases, né? E de repente, porque lembra, o início do salmo fala no hebraico, o meu silêncio, a minha alma é silêncio perante Deus, né? Então, de repente, para a música, para a letra, eles tinham acabado de falar, né? Com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. Aí aquele silêncio, aí eles lembrando, né? Do início do salmo. Unicamente para Deus a minha alma é o próprio silêncio, ou a minha alma é o silêncio em si, exclusivamente para Deus. Então você juntava isso com aquela frase de amaldiçoar no coração mesmo, falando bem com a boca, eu acho que dava um impacto forte,
né? Estavam sendo lembrados daquilo que deveriam evitar. E o silêncio, para eles, os voltava imediatamente a pensarem em Deus. Por isso que é bom a gente ter essa prática também, né? Então, na pausa de hoje, eu quero que você volte e reflita naquelas perguntas que são baseadas naqueles versículos, tá? É para nunca, nunca se esquecer que por causa dele e por amor a ele, eu e você temos que ser diferentes. Obrigado, Pai. Uma pausa desagradável, talvez, mas necessária, para refletirmos em o que o Senhor quer ouvir sempre saindo das nossas bocas. E que em meio ao silêncio que o Senhor merece, na nossa adoração, possamos também nos enxergar e fazermos os ajustes necessários com a ajuda do Teu Espírito em nós, para nossas línguas serem coerentes com aquilo que nós pensamos e fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, gente. Deus abençoe vocês.